Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, na mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. E hoje o mercado opera com viés de queda, depois que aumentou o nível de tensão no conflito em Israel e também depois que saíram dados de atividade econômica acima do esperado lá nos Estados Unidos ontem. Na Ásia, o fechamento hoje foi misto, mas com viés ainda negativo. A China reportou uma série de dados de atividade econômica, como PIB, produção industrial e vendas do varejo, todos acima do esperado. Ainda assim, a construtora Country Garden, lá na China, anunciou que não deve conseguir fazer o pagamento de um título de dívida em dólar, o que, claro, prejudica as expectativas sobre o setor imobiliário da China. O mercado europeu também opera com viés de baixa, refletindo o aumento das tensões no conflito em Israel, que ontem escalou depois que houve um ataque a um hospital na faixa de Gaza. Nos Estados Unidos, ontem o fechamento foi sem direção definida. O Dow Jones subiu 0,04, S&P caiu 0,01 e o Nasdaq terminou o dia com queda de 0,25%. O grande destaque do dia ontem lá nos Estados Unidos foram as vendas do varejo, que vieram bem acima do esperado no mês de setembro, uma alta de 0,7%, enquanto o mercado esperava uma alta menor de 0,3%. Esse foi um sinal de que a economia americana ainda tem uma atividade econômica forte, o que reforça a ideia de que o Banco Central deve manter a taxa de juros alta por mais tempo. Na parte de resultados, o Bank of America e o Goldman Sachs publicaram seus números, os dois com números melhores do que o esperado, mas apesar de um número acima do que o esperado, o Goldman teve uma perda na comparação anual de receita e fechou o dia com queda. Destaque também para a queda no setor de tecnologia, que veio como reflexo ao anúncio do governo americano que restringiu as vendas de chips de inteligência artificial para a China e fez com que as ações de Nvidia ontem caíssem quase 5%. Na parte de política americana, o deputado republicano Jim Jordan ele não conseguiu se eleger presidente da Câmara dos Representantes, o que prejudica o cenário para o orçamento americano, que pode voltar a ser um problema nas próximas semanas. No conflito em Israel ontem, depois de um ataque a um hospital na faixa de Gaza, foi cancelado o encontro entre o presidente americano Joe Biden e o líder palestino, junto com outras lideranças árabes, que aconteceria hoje, o que, claro, aumenta a incerteza sobre o conflito lá no Oriente Médio e afeta diretamente os preços das commodities. Na agenda americana hoje vai sair resultado de Netflix, Tesla e Morgan Stanley. Além disso, também saem dados de construções de casas novas, que deve dar para a gente mais sinais sobre como anda o mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro caindo 0,5%, Eurostock 600 caindo 0,61%, FTSE de Londres caindo 0,58%. Japão, o Nikkei hoje fechou com uma alta de 0,20%. Na China, o Xangai Composite terminou o dia com queda de 0,8%. O índice de mercados emergentes cai 0,26%. DXY, dólar index, subindo agora 0,08%. Juros de 10 anos do mercado americano caindo agora 0,27%, mas ainda cotado num patamar bem alto, 4,83% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 1,2%. E o petróleo subindo bastante aí nessa manhã, WTI subindo 3,2%, cotado agora a 88 dólares e 20 centavos o barril, enquanto o Brent sobe 3,10% e está cotado a 92 dólares e 70 centavos o barril. Petróleo hoje em alta, respondendo ao aumento nas tensões em Israel, que, claro, acaba envolvendo outros países que são produtores de petróleo e que podem acabar diminuindo as suas produções ou afetando a parte da oferta da commodity. O minério de ferro teve queda hoje lá na China, depois que saíram as notícias de problemas com a construtora Country Garden, lá da Lian. Hoje o minério caiu 0,4% e fechou nos 117 dólares e 70 centavos a tonelada. Por aqui ontem o Ibovespa chegou a operar positivo, mas virou e fechou com uma queda de 0,54%. O Ibovespa ontem terminou nos 115.908 pontos. Dólar terminou o dia com uma queda de 0,04% e fechou o dia nos R$ 5,03. A curva de juros por aqui mais uma vez acompanhou a curva de juros lá nos Estados Unidos e fechou com alta em quase todos os vencimentos, o que afetou principalmente o setor de varejo, destaque para a queda de 5,5% de Magazine Luiza e queda de 3,5% para Casas Bahia. A Petrobras ontem fechou com uma alta de 2,7% depois que a empresa reportou um aumento na produção de barril de petróleo no terceiro trimestre, o que ajudou a segurar um pouco a queda do Ibovespa. A Vale ontem também fechou com uma alta de 0,82%, seguindo a alta no minério de ferro no mercado da China na sessão de ontem.
Na queda, quem acabou pesando mais no índice Bovespa foram os bancos. Itaú caiu 1,4% e Bradesco ontem fechou com queda de 1%, todos repercutindo o debate sobre a mudança do mecanismo de juros sobre capital próprio. Para fechar, na agenda de hoje o destaque vai ficar para a publicação de vendas do varejo do mês de agosto. O mercado aqui está esperando uma queda de 0,7% na comparação mensal, mas uma alta de 1,2% na comparação anual. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.